Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Já que estamos em pé, quero aproveitar para cumprimentar a amada igreja. Estava com saudade de estar aqui, poder ministrar. Temos ficado muito pouco em Criciúma, em outras atividades fora. Prazer estar aqui com o pastor Roberto, pastor Alceu, pastor Marlon, os demais companheiros aqui, a nossa retaguarda, essa igreja querida. Sempre bom estar aqui, nessa igreja mãe, onde me criei, onde nasci, desde a minha tenra-idade, né? Fui apresentado aqui para o pastor Lemos, aqui. Minha mãe disse que foi o pastor Lemos que me apresentou. Então, na verdade, é uma questão embrionária, né? Isso é difícil você esquecer da mãe, né? E essa igreja mãe eu amo muito. Cada vez que eu olho para cada irmão, eu vejo rostos diferentes e vejo que a igreja está crescendo, pessoas que estão chegando, novos crentes, novos convertidos, outros estão em outras atividades. É a obra do Senhor em processo de renovação. Ouvimos lindos louvores, né? Foi o sussurrar do Espírito Santo. Foi só o sussurro do Espírito Santo. Aleluia! Eu já estava aqui me derretendo aqui. Esses hinos que falam sobre a presença do Espírito Santo, pedindo a presença do Espírito Santo, pedindo que Deus seja pleno entre nós. Aleluia! O Espírito Santo nos chamando para a adoração. E agora, o mesmo Espírito Santo nos convoca, que nós nos atentemos para a palavra do Senhor, porque Ele quer ainda continuar operando no nosso meio. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então abram comigo Isaías, capítulo 40, 26 a 31. Eu sei que muitos dos irmãos já conhecem de cor e até cita isso com facilidade, sem precisar ler, porque é uma passagem bastante conhecida. Eu quero meditar, dizer, colocar e transmitir o que o Espírito Santo colocou em meu coração nesta noite. Começando, o versículo 26 diz: observai, pergunta a Isaías, quem criou tudo isso? Quem põe em marcha o exército das estrelas, uma a uma, chamando cada uma pelo meu nome? Por causa da grandeza do seu poder, pela firmeza da sua autoridade, não falta uma sequer. Por isto dizes, Jacó, Israel, eu vou repetir, por causa da grandeza do seu poder, pela firmeza da sua autoridade, não falta um sequer. Por isto dizes, Jacó, Israel, por que reclamas? O Senhor ignora o meu destino, Deus não vê o meu direito, reclama. Aí vem a própria resposta de Deus, através do profeta Isaías, dizendo: acaso não sabes? Ainda não ouviste falar? O Senhor Deus eterno, foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não corre nem se cansa, e não é possível pesquisar a sua inteligência. É Ele que dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se fadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se fadigam, andam e nunca se cansam. Pai eterno, estamos na Tua presença. A palavra é Tua, Senhor, e nós estamos nesse momento como os discípulos no caminho de Emaús. Nós queremos que o nosso coração possa arder, Senhor, neste momento, ouvindo a Tua voz.
E só quem está no caminho, e só quem caminha contigo, pode sentir o teu calor, e pode sentir o teu afago, e pode sentir o teu carinho, Senhor. E como os discípulos de Emaús, nós queremos sentir. Eu quero pedir, Senhor, que os nossos corações possam arder aqui nessa noite, e que cada um seja tocado pelo teu Santo Espírito, Pai, e que a tua palavra encontre guarida em cada coração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, queridos. Ouvimos uma leitura nessa noite pelo nosso querido amigo, companheiro Jamir, evangelista. Fala sobre, ele mencionou o Dia Internacional da Família. E nós vamos falar num tema relacionado não especificamente a isso, mas a importância da esperança e da renovação e daqueles que podem esperar e precisam esperar no Senhor Deus nos dias difíceis que estamos vivendo para a sociedade e a família. Família, que é a célula máter da sociedade, que tem sido dissolvida na sua rigidez, na sua base, na sua estrutura, pela queda dos valores éticos e dos princípios que têm sido atingidos nas diversas esferas da sociedade, desde os meios de comunicação de massa, até através da forma mais esdrúxula, inconformável e desconfortável para todos nós, através do legislativo, de leis que acabam amparando, pastor Roberto, mecanismos que, ao invés de fortalecer a família como célula máter, como base, como fulcro de uma nação sólida, divergem da palavra de Deus, trazendo leis, liberações e mecanismos que cada vez mais têm atingido a família em diversas esferas da sociedade. Se nós tivermos uma família sólida, uma família estruturada, nós teremos uma nação sólida. Querem ter uma nação sólida? Fortaleça a família. Queremos ter uma nação, uma cidade sólida, fortalecida? Vamos fortalecer a família. É decreto de Deus, é mandamento do Senhor. Por isso, é importante eu inserir, embora não tenha exatamente pesquisado nesse tema, nem pensado em falar nesse tema, sobre a família, mas o pastor, nosso irmão evangelista Jamir, fez um gancho, e eu não olvidaria dessa oportunidade, de deixar aqui a minha parcela de contribuição, ou pelo menos de opinião, porque sempre fui um lutador pela preservação dos valores éticos e espirituais no seio da família e da sociedade. Nós que trabalhamos, aqueles mais antigos da igreja, sabem que sempre trabalhamos na área social, tanto no Desafio Jovem como na Abadeus, e a gente sabe que os grandes problemas que ali são afligidos, que os problemas que chegam a estas pessoas, é exatamente pela fragilidade da família, pela desestruturação da família. Mas o que pode, neste momento difícil que estamos atravessando, que exatamente os mecanismos todos incorporados, instituídos, se organizam contra a família. É necessário que nós estejamos com esperança no Senhor, para que Ele possa renovar as nossas forças, e não deixarmos de resistir e de lutar contra estas intempéries que estão vindo contra nós, afetando consequentemente a igreja, a família, a sociedade e a nação. E quando falamos, irmãos, Isaías, cabe aqui dizer que ele exerceu o seu ministério entre 765 a 681 a.C.,
durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele foi contemporâneo à destruição de Samaria pela Síria e vivenciou a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas de Senaqueribe, que sitiou a cidade com um exército de 185 mil assírios no ano 701 antes de Cristo. Eu já preguei sobre esse tema em outras igrejas e outros momentos, sobre o cerco sobre Samaria e sobre naquele momento em que Senaqueribe cerca Jerusalém, cerca a cidade, e já vinha num processo de conquista ao longo de sua trajetória, conquistando cidades, destruindo cidades, e manda recado para Ezequias. Por isso estou citando Ezequias, porque eu acho, dentre todos estes reis que citei, a participação mais efetiva e brilhante de Isaías, na minha concepção, foi exatamente no reinado de Ezequias. Porque ele foi fundamental para sustentar com sua fé e determinação e experiência o que fazer em hora difícil, em hora de crise. O povo de Deus estava realmente numa situação muito difícil, porque a Síria estava dominando todos os países daquele momento. Eles vinham realmente acampando e destruindo, e mandou recado, através de Rabsaqué, que eles se preparassem, se estruturassem, porque eles teriam que se entregar, que eles teriam que se render à Síria, porque senão eles morreriam de fome dentro do seu próprio palácio. Vocês imaginam um exército de 185 mil homens contra Israel, uma cidade sitiada. Claro que alguns arqueólogos nos falam, alguns teólogos nos falam de algumas estratégias que Ezequias criou juntamente com seus companheiros, e diz a Bíblia que ele chamou os seus conselheiros, por isso a importância de conselheiros, e perguntaram o que fazer. Mediante essa crise não há esperança para nós, a cidade está sitiada, já recebemos o recado do rei da Síria, que nós vamos destruir, nós vamos tomar a cidade. E começaram a fazer chantagem com o povo de Deus, dizendo: se vocês não vierem e não se entregarem, vocês vão ter que beber da própria urina, porque vocês vão ter fome e sede, não vai ter água para vocês vão morrer. Guerra psicológica, e é assim que o inimigo faz em nossa vida. Guerra psicológica, dizendo que você não vai vencer, de que você não tem forças para vencer sozinho, mas ele se esquece de que nós temos o nosso lado o Rei do Rei, Senhor dos Senhores, o nosso advogado, o anjo do Senhor, que se acampa ao redor dos que o temem e o livram. Esta é a vantagem, este é o privilégio de servir ao Senhor. Aleluia! E aí entra Isaías. Ezequias diz assim: diga para Isaías o que está acontecendo, porque eu estou aflito, meu coração está amargurado, e eu não sei o que fazer. Aleluia, graças a Deus que tem homens que oram, homens de Deus que oram. Aleluia. E diz a palavra de Deus que Ezequias chamou os seus conselheiros, e eles oraram ao Senhor, dobraram o seu joelho, derramaram as suas almas diante do Senhor. Aleluia, aleluia. Aquilo que parecia ser uma guerra perdida, começaram a ter estratégias. Alguém disse: olha, nós não vamos deixar eles ganhar essa guerra tão fácil não, nós somos poucos, mas Deus nos deu graça e sabedoria. Por isso que eu estou feliz, pastor Roberto, quando eu vi aqui pastor Marlon lendo as estratégias de evangelismo, do que vão fazer, como vão evangelizar. São estratégias de vitória. É assim que fizemos a vida inteira. Eu coordenei mais de 15 anos aqui em Criciúma, a campanha Cristo, a única solução. Tempos difíceis, naquele tempo não era só Criciúma, era todas as cidades vizinhas, era a REC toda, era todos os municípios, porque todos eram ligados a Criciúma. E nós saíamos com caixa de som nas costas dos carros, quem tinha e como podíamos fazer, e nós íamos para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, para alcançar as vidas.
Eu estava até conversando com o pastor Roberto outro dia aqui de uma experiência, até liguei para lá, pastor Roberto. Aquela lembrança me ficou tão forte que eu liguei para uma irmã que mora lá em Uruçanga, a Maria Lopes, falecida, a esposa do falecido Lauro Lopes, para os irmãos antigos. Estou vendo aqui uma irmã que conhece a minha Maria, mas nem todos conhecem, porque é das antigas, né, irmãos? Nós somos das antigas, né? Somos mais antigos. Então, e ela disse que ele está vivo, que ele está bem. Mas eu quero dizer que aquele irmão, ele foi alcançado numa campanha evangelística em Uruçanga, quando não tinha crente lá. Eu estava pregando naquele dia lá, e de repente, irmãos, chega um cidadão embriagado, e ele vem na hora do convite, ele tenta vir para a frente, e a nossa equipe de evangelismo começou a segurar, dizendo, não, o senhor não vai, fica aqui. E eu disse para ele, deixa ele vir, como ele está. E quando ele chegou na frente, nós oramos por ele, eu vi as lágrimas correndo pelo seu rosto. Aleluia. Esse homem depois se converteu. Por mais de 30 anos ele foi o porteiro da Assembleia de Deus ali em Uruçanga. Ainda está vivo, está com a sua idade avançada. Mas é isso que faz o poder de Deus. É transformar vidas, é resultado. Estratégias. Aquilo que eu fiz foi uma estratégia. Talvez se eu tivesse a imprudência de dizer, não, segura ele aí mesmo. Não, são estratégias. Aleluia. O que fizeram então nossos irmãos naqueles dias cercados por assírios? Porque a Bíblia diz que havia um rio e que corria, passava por de fora da cidade. Então os assírios teriam água em abundância fora da cidade. Reuniram seus conselheiros e disseram, nós não podemos deixar que eles fiquem com tanta água pelo lado de fora da cidade. Nós vamos cavar, vamos mudar o curso do rio. E diz a história, os teólogos e também os escritores, Keller, no livro que escreveu a Bíblia, tinha razão, um livro arqueológico, e também Sir Martinson, do livro A Bíblia Disse a Verdade. Ele declara, esse arqueologista, a estratégia, como foi feita isso. O aqueduto que foi cavado na época, era onde é hoje, já foi no passado, hoje nós tivemos Israel, vimos que está seco lá, que é o tanque de Siloé, já está uma coisa, né, pastor Roberto, nós fomos juntos lá e vimos, pastor Sendo, que aqui está, nosso veterano de guerra, prazer revê-lo, querido. E foi nesse aqueduto que eles mudaram o curso do rio, e aí a água não passava mais por fora. A água ficou dentro da cidade, e aí os assírios ficaram sem água ao redor, sitiaram a cidade. Mas eles começaram a fazer chantagem com o povo, mas eles estavam em situação também vulnerável, porque com a falta de água começou, diz os arqueólogos, que houve proliferação de ratos ao redor das tendas e ali por ali, e surgiu uma peste chamada peste bubônica, que nós conhecemos. E essa doença se espalhou rapidamente pelo arraial dos assírios. Eles ficaram fragilizados. Então só bastou um toque do anjo. 185 mil assírios foram destruídos naquele dia, porque o anjo do Senhor esteve e operou naquele momento. É assim que Deus faz. Não te preocupe não. Não importa o que o inimigo tem dito para você. Não importa o que o adversário tem dito para você, se a guerra parece invencível aos teus olhos, mas para o Senhor, aleluia, a vitória é certa, no Senhor a nossa vitória é certa, e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, que pena, o tempo corre mesmo, aleluia. E eu quero lembrar dos irmãos, rapidamente, eu vi aqui, olhando aqui essa frase, a igreja mais missional. Isso mexe com a gente, isso toca a gente. E eu quero também então relembrar Isaías. Ele foi um dos primeiros missionários a enxergar a importância
de se colocar à disposição do Senhor para a obra missionária. E diz, Isaías 6:1-12, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado em um trono alto e majestoso. A orla do seu manto enchia o templo. Acima dele se erguiam serafins, cada qual com 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 o corpo, e 2 serviam para voar. Exclamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está repleta da sua glória. Aleluia. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus lugares. E a Bíblia diz aqui, Isaías diz que o templo encheu-se da fumaça de Deus. Aleluia. Aleluia. Então eu exclamei e disse: ai de mim, estou perdido. Aleluia. Porque eu vivo no meio de um povo impuro, de impuros lábios, de um povo pervertido que não quer mais buscar a Deus, um povo que não ora mais, um povo que não busca mais ao Senhor, um povo rebelde que se afastou de Deus, diz Isaías. Ai de mim que estou perecendo. E ele clama a Deus, aleluia. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo entre um povo de lábios impuros, e no entanto meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Agora vem a parte boa, aleluia. Um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa, tirada do altar, com uma tenaz. E com ela tocou meus lábios, dizendo: assim que isto te tocar teus lábios, tua culpa estará sendo tirada, teu pecado perdoado. Aleluia. Ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? Aleluia. E quem há de ir por nós? Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo quer dizer para os irmãos nessa noite? Porque é Ele que fala, não sou eu, é Ele que fala. Os irmãos entendem onde começa a missão na igreja? Onde começa o desejo, o ardente desejo missionário, como está sendo aqui por essa igreja. Mas o pastor Roberto sozinho não vai poder fazer, nem os demais pastores, se a igreja não estiver junto, não pegar junto, e se nós nos colocarmos na disposição do Espírito Santo e dizermos como Isaías: toque em mim, Senhor, para que eu seja instrumento no teu serviço. Aleluia. Envia-me a mim. A primeira experiência de Isaías, nessa visão missionária, e que isso seja o clamor, que esse seja o desejo de cada coração aqui, nesta noite, dizendo: aqui estou, envia-me. Há muitas pessoas desgarradas nessa cidade, há muitas almas perdidas, sequiosas, viciados nas drogas, nas malhas traiçoeiras das drogas, na prostituição, na corrupção. Há muitas almas que precisam ser alcançadas. Que nessa noite você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. Toca em mim com a brasa do altar. Toca a minha vida, queima todos os pecados. Tira as minhas misérias, minhas fragilidades. Me capacita. E envia-me a mim. Aleluia. Dá para dizer amém, igreja? Aleluia. Aleluia. Isaías vive uma outra situação que eu admiro muito, que gosto muito dessa experiência. Isaías 38:12 fala que naquele tempo Ezequias
foi acometido de doença incurável. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse-lhe: assim fala o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não escaparás. Ezequias então virou-se para a parede e fez ao Senhor esta oração: ah, Senhor, não te esqueças de que sempre andei na tua presença com toda a fidelidade e de coração limpo. Sempre busquei fazer o que era bom aos teus olhos. E chorou convulsivamente Ezequias. Então veio a Isaías a palavra do Senhor. Vai Isaías dizer a Ezequias e fala a ele: assim fala o Senhor, Deus do teu pai Davi. Ouvi tua oração e vi as tuas, o quê? O quê? Eu não vi direito, ouvi e vi o quê? Lágrimas. Em função disso, eu vou aumentar em 15 anos a duração da tua vida. Amém? Aleluia. E também te liberto das mãos do rei da Síria. Oh, que vitória! Junto com esta cidade que eu mesmo vou proteger. E o sinal que terás da parte do Senhor de que Ele fará, é o que disse este: no relógio de sol de Acás, farei a sombra voltar atrás 10 graus, que já desceu. Então o sol voltou atrás, e os 10 graus já percorridos. Coisas que depois só a ciência, depois de muitos anos, pôde achar, através de um computador, esse momento da história em que aconteceu isso. O sol tem que retroceder para atender um pedido de um homem que caiu na graça de Deus, para atender a oração de um homem. Naquele momento, Deus diz para Ezequias: eu vi as tuas lágrimas. Aleluia! Tenho visto, tenho ouvido as tuas orações. Como é que nós temos orado, irmãos? Como tem sido a nossa oração ao Senhor? Ele tem visto as nossas lágrimas naquele momento mais difícil, no recôndito do nosso lar. Só Deus e você, só Ele e você. Quando as esperanças desvanecem, que parece não há mais esperança. Aleluia, e de repente você ouve a voz, e até mesmo de Deus, uma palavra como esta, de que não há muita esperança, por fatores externos, e você argumenta com Deus. Os irmãos entendem, irmãos? Que você tem um Deus que você pode argumentar com Ele, falar com Ele, e você pode inclusive reivindicar aquilo que você tem de depósito e de crédito com Ele, e dizer: Senhor, tu sabes que eu tenho andado diante de Ti. Aleluia. Tu sabes o que eu tenho feito em toda essa história. Tenho destruído os balaíns, as estátuas de Baal. Eu tenho feito a Tua vontade, Senhor. Aleluia. E o profeta diz: prepara a tua casa. Que palavra difícil, porque tu irás morrer. Mas em seguida, após ser visto as lágrimas e as orações ouvidas, vem o mesmo profeta Isaías. Que coisa linda, que cena linda, irmãos. Entrando por aquele quarto onde estava Ezequias, banhado de lágrimas, com o rosto em terra, dizendo: levanta, Ezequias, porque o Senhor viu as tuas lágrimas e ouviu as tuas orações, e os teus dias serão acrescentados mais 15 anos. E eu prova disso, eu vou fazer o seguinte: esse relógio que a casa inventou, que está aqui, que é de acordo com o sol, na medida que o sol vai passando, vai projetando na parede, e a sombra do sol, e vai dando o horário certinho pelo sol.
E Ezequias pensou, mas como é possível isso? O sol vai ter que voltar, então, para ter que parar. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Para provar de que Deus havia respondido a sua oração. Deus faz o possível por você, Ele faz o impossível por você. E às vezes é como diz Isaías, nos primeiros capítulos, é que o meu povo não me conhece. Disse que os animais conhecem os seus donos. Os animais conhecem a voz do seu dono, mas o meu povo não me conhece. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Se nós conhecêssemos ao Senhor, aleluia, como devemos conhecer, você entenderia a intimidade que você pode ter com Ele. Aleluia. Suri Sandarabagai, aleluia. Deus tem cuidado e proteção com a sua vida. Aleluia. E eu quero então falar um pouco mais sobre Isaías para encaminhar para o final. Eu gosto muito de Isaías porque além desses atributos que já citamos aqui, ele foi o primeiro profeta messiânico, que anunciou o mais importante para nós, que é a vinda de Jesus. Ele disse: quem deu crédito à nossa pregação, a quem relatar o poder do Senhor, porque crescia diante dele como broto, com a raiz que nasce de uma terra seca. Não fazia vista, não tinha beleza a atrair o olhar, não tinha aparência que agradasse. Era o mais desprezado e abandonado de todos os homens, sofrido, experimentado na dor, indivíduo de quem a gente devia olhar repelente, e dele nem tomamos conhecimento. Eram, na verdade, os nossos sofrimentos que ele estava carregando por nós, eram as nossas dores que estava levando nas costas, aleluia. E a gente achava que ele era castigado, alguém por Deus ferido e massacrado, mas estava sendo transpassado por causa de nossas rebeldias, estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele, e com os seus ferimentos veio a cura para nós, aleluia. E como ovelhas que estávamos todos perdidos, cada qual em frente por seu caminho, foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca, como o cordeiro levado a matadouro, ovelha diante do seu tosqueador. Ele ficou calado, sem abrir a sua boca. Sem ordem de prisão e sem sentença, foi detido. E quem se preocupou com a vida dele? Ele foi arrancado da terra dos vivos, ferido de morte pelas rebeldias do meu povo. Sua sepultura foi colocada junto dos criminosos, seu túmulo ao lado de tumba dos ricos, mas ele jamais cometeu nenhuma injustiça. É esse Jesus que nós servimos. Foi esse Jesus que Isaías vaticinou e enxergou lá na frente, apesar de todos os problemas que estava vivendo. Mas a esperança do povo não havia acabado. Havia ainda esperança para o povo de Deus. E ele diz em outro momento, quando anuncia o nascimento do Messias, porque o menino se nos deu e o filho nasceu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele preveu tudo isso, esse profeta maravilhoso como ele é. Mas agora ele faz uma declaração para ir para o encerramento. E ele pergunta: por acaso não sabes?
Essa pergunta Deus está fazendo a você nessa noite. Por acaso não sabes? Por acaso não sabes o que Deus quer fazer na tua vida? Por acaso não sabes o amor de Deus por você? Por acaso não sabes o poder que Ele tem de extremidade a extremidade? Ele é Deus, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por acaso não sabes que Ele te ama? Por acaso não sabes que Ele demonstrou um grande amor por nós? Por acaso não sabes que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Por acaso não sabes que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Por acaso não sabes que Ele nos enviou o Espírito Santo dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder? Por acaso não sabes que Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou deixar com vocês o Consolador, que vai nos orientar em todas as coisas. Vocês não ficarão órfãos, não ficarão sozinhos, não ficarão desorientados. Por acaso não sabes que Ele está aqui do seu lado nessa noite, orando, intercedendo, que o Espírito Santo está aqui olhando por você, intercedendo por você? Aleluia! E a pergunta que não quer calar, é que está ecoando nessa noite da parte do Senhor para você. Se por acaso não sabes, se esforce em saber que Deus é tudo isso e muito mais. Aleluia! E ainda o profeta, ele não se limita em só perguntar sobre o saber. Ele diz assim: ainda não ouviste falar, porque alguém pode até dizer que não sabe, que não conhece. Porque alguém pode dizer que não conhece, alguém pode olhar para essa flor aqui e dizer: eu não conheço a essência dela, como foi feito, para mim conhecê-la, eu teria que saber como ela foi confeccionada, detalhes por detalhes. É conhecimento, isso é conhecimento. Mas se eu não entendo de flor, se eu não conheço flor, mas pelo menos eu ouvi falar de uma flor. E o profeta pergunta: se você não sabe ainda, não, porque só sabe quem sente. Só sabe quem sente, aleluia. Só sabe quem sente Ele bem perto. Quem sente Ele, respira Ele, vive Ele 24 horas por dia. Mas se ainda não sabes e ainda não sentes, aleluia. A pergunta que ainda não quer calar: já ouvistes falar? E eu quero falar para vocês, se você não ouviu falar, eu quero falar para você do Jesus que eu creio, da igreja que eu creio, de tudo que eu creio desde a minha infância, do que vi Jesus fazer, o que eu senti da presença do seu Santo Espírito quando era jovem, nos anos 70, nos anos de 1979, o soalho dessa igreja, que era de madeira, ser sacudida, ser mexida, com os pés de Jesus caminhando nessa igreja, e eu estava aqui, desse lado, sentindo o ouvido vibrando com quem estava aqui. Eu senti isso, eu vi isso. É o Deus que nós servimos, igreja. E Ele não mudou, Ele está aqui. Ele está aqui, se você não viu, se você não sentiu, mas pelo menos você ouviu falar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Senhor, essa mesma interrogação, esse Senhor responde para ti: o Senhor eterno. Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não se cansa, nem é possível pesquisar a sua inteligência. Ele dá ânimo ao cansado. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Moisés disse a Josué: não te pasmes, nem te espantes, mas esforça-te, tenha bom ânimo. Ânimo quer dizer movimento, pastor Roberto, por isso que eu gosto dessa igreja, dessa visão de evangelismo que o Senhor está criando. Ânimo é movimento. Igreja que não trabalha é apática, é inanimado. O antônimo de ânimo é inanimado, parado. Essa flor é inanimado. Essa peça é inanimada, ela não mexe.
Mas nós não, nós somos animados, somos seres vivos e precisamos de movimento. E o movimento tem que ser para a obra do Senhor. Aleluia. Ele recupera as forças do enfraquecido. Se você está aqui nessa noite, cansado, sentiu realmente que suas forças têm se acabado, têm diminuído. Ele diz que é o que não tem mais nenhum vigor, que já se sente cansado demais. Não há esperança. Há um grito na sua garganta de socorro. Se até os jovens se cansam e às vezes os guerreiros tropeçam, todos nós somos sujeitos a isso. Mas vem a palavra, a resposta de Deus, do profeta dizendo: mas os que esperam no Senhor, verbo esperar, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia. E eu quero me reportar então ao Salmo 40, quando Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, Ele está te ouvindo nessa noite. Esperei com paciência. Se você tem cansado, mas continue, espere com paciência no Senhor. Ele vai, Ele se inclinar para você e ouvir o teu clamor, o teu gemido, a tua oração. Mas faça com paciência, não te precipite. Não saia daqui, não, aqui não está bom, eu vou para outro lugar, eu vou sair dessa igreja, é muito parado, eu vou para cá, eu vou para lá. Não saia, aqui é o seu lugar. O Senhor quer abençoar você aqui. Floresça onde você está plantado. Deus tem bênçãos para você. É com paciência. Eu lembro de uma experiência para encerrar. Nos anos 70, eu era estudante de 2º grau, na SAT, que só os que são daqui conhecem bem, a Escola Técnica da SAT, que na época a universidade não tinha aqui, era só em Florianópolis. Então nós tínhamos aqui o curso técnico e eu fiz meu 2º grau, curso técnico de eletromecânica. E nesse curso, que era período integral, nós tivemos um trabalho da CIPA na época, que é de segurança. E veio um filme para nós assistirmos na escola técnica, do incêndio que houve no Hotel Joelma. Alguns dos irmãos devem lembrar disso, irmão que já tem mais idade como eu, já mais decano, né? Já estamos nessa fase. Lembra do incêndio que houve no Hotel Joelma em São Paulo? Grande incêndio, uma tragédia. E o filme mostrava, pastor Roberto, aquelas pessoas se jogando do edifício para morrer. Se jogando para não serem, com medo de serem queimadas, se jogavam para a morte. E o locutor dizia: não façam isso. Ele estava transmitindo: não façam isso, tenham paciência. Não se joguem para a morte, espere com paciência um pouco mais, um pouquinho mais. Está vindo o bombeiro com a escada, está chegando aí com a escada, não se jogue, gritava ele do alto-falante. Aquilo mexeu muito comigo, era muito jovem, era adolescente. Aleluia. E de repente, aquela escada vai chegando e tinha um senhor, e a câmera mostrava muito bem aquele senhor naquele lugar onde ele estava. Ele andava de um lado para o outro, na sacada daquele apartamento, ansioso, mas passava uma certa tranquilidade. Ele era um médico, com inteligência emocional, evidentemente, mas preparado. Ele era um médico. E a escada foi subindo, chegou nele. E as pessoas do lado se jogando para a morte. E ele ficou ali firme. Até o último momento ficou ali firme. Quando a escada alcançou ele, e ele começou a descer a escadaria, começou devagarinho. Quando ele está chegando no final, o locutor anuncia dizendo: bem-vindo à vida, doutor, porque o Senhor teve paciência. Vamos se pôr de pé, igreja. Bem-vindo à vida. Deus tem vida para você. Deus tem muitas bênçãos para você. Deus tem muitas vitórias para você. Deus tem muito para dar para você ainda. Renova as suas forças, confia no Senhor.
Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, como asas de águias. Não precisa falar aqui sobre a águia, porque você já sabe de tudo sobre a águia. Já ouviram falar da capacidade que tem a águia de voar, da capacidade de enxergar, da capacidade de renovação, que aos 40 anos de idade ela começa um processo de renovação. Ela pode durar até 70 anos, mas no 40 anos, ela quando vê que está enfraquecendo, que está ficando com dificuldade de voar, está com dificuldade de caçar, porque as suas unhas estão grossas, estão cheias de cascos, o seu bico também está grosso. Sabe o que é que ela faz? Ela aproveita a sua última força, seus últimos esforços, e os adversários, inimigos, olhando para ela, que diz: daqui a pouco ela fraqueja e eu vou. Os predadores começam a olhar ela, aquela grande águia poderosa, como um alvo fácil. E ela pensa: antes que eu me torne um alvo fácil do meu predador, eu tenho algo a fazer. Aleluia, eu vou subir às alturas. Eu vou sair daqui. Aqui está perigoso para mim. Antes que os algozes me alcancem, eu vou subir. E diz o especialista, e é verdade, a águia só sobe porque ela aproveita a resistência dos ventos contrários. É igual ao avião. O princípio do avião, ele só sobe porque ele aproveita as correntes contrárias, senão ele não consegue voar, não consegue subir. A águia aproveitou a força do vento contrário e subiu, sobe. E ela entra na primeira rocha que tem por ali, um lugar que ela possa se esconder. E ali começa o processo de renovação, começa a arrancar suas próprias asas velhas, ruins, que atrapalham, que não ajudam em nada. Coisas ruins que estão lá atrapalhando a vida dela, que talvez esteja machucando, até coisa do passado, coisa antiga. Quem sabe nossa vida é isso mesmo. Está na hora de começar a tirar o que atrapalha, o que faz mal, joga fora. E começa o processo de renovação. E a águia começa a bater na rocha, ali tem a rocha, ela começa a bater com o bico na rocha, para que aquele casco caia. Depois de um tempo, quando ela vê que já está pronta, ela começa a alçar o novo voo. E uma nova águia surge. E o profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Aleluias! Voam às maiores alturas. E não querem nada com esse mundo, mas querem com as alturas celestiais. Você quer realmente sentir, ter essa alegria, sentir o gozo de viajar, de sentir a renovação, sentir-se renovado em Deus. Eu quero orar com você agora. Eu quero que você seja renovado. Aleluia, aleluia. Eu quero que você seja renovado. Como disse o autor aos Hebreus, capítulo 12, correi com paciência a carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Não é para nós, mas é Jesus. Correr com paciência. Aleluia. Eu quero orar com você e por você, onde você estiver. Mas não precisa vir aqui não. Você vai fazer um gesto. Você vai colocar a sua mão direita no seu coração. Eu sei que você quer orar pelo seu filho, pela sua filha, pela sua família. Já que falamos aqui em família, vamos orar pela família. Vamos orar por nossas famílias, por nossos filhos, pelos nossos netos, por quem tem suas famílias. Para que haja renovo, para que haja novos propósitos na vida. Coloque a sua mão no peito e vamos orar ao Senhor agora. Oremos, eterno Deus, Pai Celestial. Após ouvirmos a Tua palavra, Senhor, que não volta vazia. Eu sei que muitos aqui foram impactados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Eu sei que a palavra faz efeito a seu próprio tempo, Senhor. Há muitos cansados, há muitos desanimados, há muitos com problema de ansiedade, depressão, crise emocional, medo, Senhor. Estão vivendo crise de medo, de insatisfação, se sentindo fracos, se sentindo, ó Deus, tolhidos dos seus sonhos.
mas nessa noite, Senhor, os que estão aqui renovam suas forças, querem subir como águias, Senhor, querem chegar mais perto de Ti, querem ter mais comunhão contigo, mais intimidade contigo, Pai. Toca na vida dessas pessoas, Senhor, renova a vida dos Teus filhos, das Tuas filhas. Nós oramos por esta nação, Senhor. Ó Deus, cuida das autoridades, dê sabedoria para que continuemos a preservar a nossa família através de leis e decretos, e que nada possa destruir a célula máter da sociedade, que é a família, Pai. Ó Deus, Senhor, abençoa os lares aqui representados, cada pai, cada avô, cada filho, Senhor, que seja abençoado no nome de Jesus. Que haja saúde, que haja prosperidade, que haja bênção, e que o Teu nome seja glorificado, desde agora e para sempre. Amém e amém. Jesus. Estenda tua mão assim, irmão. Estenda sua mão assim. Só coloque assim e diga assim: Jesus, muito obrigado. Eu ouvi a Tua palavra e quero guardá-la em meu coração. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.